Eu conheci a pintura de Rodrigues e fiquei surpreso com a qualidade técnica da pintura, né? E a primeira pergunta que eu fiz foi se era uma paisagem localizada. Ele disse que não. E eu perguntei de novo, por que não localizar? Já que é tão raro, né, o gênero paisagista, e o Nordeste do Brasil teve o privilégio de ter os holandeses, né, Cuyt, Frans Post, retratando. E se temos um paisagista como você, por que não localizar a paisagem até para comparar, né, ao que os holandeses fizeram, né? E depois disso, além de outras coisas para as quais ele evoluiu, ele localizou algumas, porque tudo está em rebuliço, né? Então, a paisagem que se tem, né, por exemplo, Frans Post, eu morei em uma casa na Ladeira de São Francisco, quando ele pintou o mangue e ao contrário, né, do rebuliço e da evolução das coisas, o mangue continua do mesmo jeito, é a mesma paisagem que o Frans Post pintou. Mas ele pintou o continente, foi para uma daquelas ilhas e pintou o continente, e aí já tem uma mudança enorme, né? E o gênero paisagem, que eu acho tão sagrado, que nunca ousei, né, fazer absolutamente nada no assunto, né, porque determinadas obras, a obra de Leonardo, por exemplo, o que eu vejo primeiro é a paisagem. Depois vejo que tem personagens nessa paisagem, ou a Mona Lisa, ou a Virgem das Rochas, mas sobretudo a paisagem é quem me encanta primeiro. Então, eu acho que é um luxo a gente ter uma produção, né, de obra paisagística feita, né, por esse rapaz, o Rodrigues Lima, que está fazendo isso. Muita gente acha que é fácil. Você está fazendo o consagrado. Não, o consagrado hoje é qualquer coisa que se faz sem prestar atenção ao que se faz, ou seja, jogar as cintas para trás e depois assinar. Então, para mim, a vanguarda de hoje é exatamente essa, é aquele artista que zela pela ordem, zela pela execução do trabalho, a começar da sua estrutura material até a sua finalização e, por que não, a sua maneira de assinar, né? Então, esse para mim é o artista fiel à história da pintura, né? Fiel a um passado, né? E fiel a uma coerência que é a ousadia de fazer uma paisagem, né? Que muita gente pensa que é aquilo que se está vendo, mas depois você vai ver que determinados paisagistas foram tão fabulosos que eles inventaram os lugares, que aqueles lugares, aquelas paisagens naturais passaram a existir depois de serem pintadas. Como exemplo, o Monte de Santa Vitória, que não existia antes de Cézanne, né? Então, para mim, a grandeza do paisagista é exatamente essa, é de fazer com que a paisagem passe a existir a partir daquele momento em que ele a pintou. E aí a gente gostaria que não só o trabalho de Rodrigues tivesse uma longa evolução, como proliferasse, né? Que ele fizesse escolas e que mais pessoas fizessem a paisagem, né? Em Pernambuco, há cerca de 20 anos, houve um movimento no sentido de resgatar a paisagem pernambucana, dentro desse propósito de fazer até paralelos entre o que os holandeses fizeram e a realidade como lá está, a realidade urbana de Recife e Olinda. Porém, acho que é um luxo muito grande ter um paisagista nato, né, aqui em João Pessoa, e fazendo o resgate desse gênero tão importante.